acaba o final, assim, é o caso de amor mais cruel do futebol. O São Paulino ama o São Paulo, mas o São Paulo odeia o São Paulino. Ou porque eu criticava o Rogério, que eu sei que é difícil, pra mim foi duríssimo criticar o Rogério. Que, aliás, assiste o Bopismo. A gente troca mensagem, eu e o Rogério. Que sonho, irmão. Sério mesmo? Sério. O cara assiste o Bopismo e gosta. Então, assim, tem que ser cuidadoso com o que eu vou falar. Vamos lá. Acho que o Zubeldia mostrou respeito pelo São Paulo, que muita gente que tá lá dentro não mostra. Perfeito. Ele respeitava o São Paulo. E então, assim, quando o Sormani subiu o tom, e aí, beleza, tal, mas não gostei de uma colocação que ele colocou ali, de você tá desrespeitando a torcida do Palmeiras e do Flamengo, e eu não tava desrespeitando ninguém, não desrespeitei ninguém. Claro, quando acabou o programa, com um clima meio, climão, e aí eu fui pra terapia e tal, e vi a repercussão. Então, assim, tem um risco no chão, e desse risco no chão eu não passo, nem que isso signifique perder dinheiro, marcas não quiserem patrocinar. Esse risco no chão eu não passo. Algumas pessoas que são de extrema direita nunca vão pisar no Bopismo. Nunca. Yeah. Yeah. Salve, salve, estagiários e estagiárias. Chegamos para mais um Estagiários Podcast com o Thiago Maroto. Aquele pique, né, Léo? Quando a gente chega, sabe que coisas boas acontecem. E ó, hoje estamos num cenário diferente, estamos testando o primeiro cenário aqui, mais intimista também. Mesa de bar, trocar aquela ideia. Hoje com um convidado que a gente já queria, tá aqui há bastante tempo, um cara que a gente acompanha bastante também. São Paulino, estamos em 3 São Paulinos aqui, tem uma propriedade de fala pra falar sobre São Paulo. Estamos em 3 mesmo, mano? Eu já te falei que a skin de hoje permite. Então tá bom. A skin de hoje permite eu estar São Paulino, Estamos tá em bom? 3. Luca Bop, mano, seja muito bem-vindo aí ao canal, obrigado, meu irmão. Tamo Léo, junto. obrigado. Obrigado mesmo por vir, Obrigado irmão. de verdade. Tamo junto. Falei em off, eles têm me chamado e eu tenho demorado pra responder porque eu sou uma bosta no WhatsApp, me perdoem. É uma alegria estar aqui, de verdade, obrigado pelo convite, vamos trocar ideia sobre o que vocês quiserem falar. É isso, irmão. Bom, a gente tem o começo do programa, a gente sempre pergunta que é uma pergunta clichê nossa aqui, que é: o nome é Canal Estagiários. Você tem alguma resenha legal de estagiário, da época que você foi estagiário, que você pode contar? Tenho. Porque sempre sobra pro estagiário, não tem Pensei jeito. nessa pergunta, acho essa pergunta ótima, inclusive, cara. Pensei nessa pergunta. Eu trabalhei em banco, né? Fui bancário durante... Advogado na parte jurídica de banco, mas era bancário porque eu era estagiário, Sim. Obviamente. E, bicho, assim, na cadeia alimentar do banco, eu era, obviamente, o mais bosta que tinha lá e tal. Eu e meu camarada, o Danilo Tagal, um beijo pra você, Danilão. E aí eles colocaram a gente em frente à porta do banheiro, que, assim, era um banheiro pra, tipo, 200 pessoas. E, bicho, tinha um cara lá, meu irmão. E o cara, não sei o que ele tinha, se ele tinha algum problema estomacal, se ele tinha comido, o que ele comia, meu irmão, não sei se ele, como ele se alimentava. Só sei que quando ele entrava no banheiro, velho, eu e o Danilo, a gente falava, mano, vamos ter que ir pra padaria, mano. Juro por Deus, era absolutamente inabitável, assim. O cara, quando ele ia no banheiro, cagava, não sei o que, falava, ô Danilão, aí a gente chamava ele de... Enfim, tinha um apelido lá que eu não vou falar pro cara, ele deve saber quem é. Pode falar, vai. Enfim, era um... Tá vindo, tá vindo. Catinga. Não, pior que ele era uma careca com uma cabeça brilhante chamada de Rolon, sabe? Rolon, fudeu, Rolon. Aí eu falei, mano, vamos ralar e tal. E assim, era... Mano, juro por Deus, Billy. Se você tem uma ideia, o Danilo mandou mensagem há 3 semanas porque encontrou esse cara na rede social. Falou, mano, você lembra desse filho da puta? Eu falei, lógico que eu lembro, velho. Tá louco? Mano, era papo de, tipo, ter ânsia de vômito, sacou? Caralho. A porta fechada. Então, assim, acho que o estagiário tá sujeito a passar por esse tipo de coisa. Colocar no pior lugar do escritório pra cheirar a bosta dos outros. Ali já era estratégico, né? Já Mas era. falar, Já era. Se esse estagiário Aí, ficar 90 quando, dias... quando você é efetivado, aí fala, mano, agora é hora de ferrar outro estagiário. Exatamente. É o batismo. É o batismo. Perfeito. Exatamente. Caramba, que loucura. É bizarro. Estagiário tem dessas, né, Léo? Tem jeito. Estagiário tem dessas e o mundo corporativo tem dessas, né, cara? Muito. A gente tem que entrar ali, né? Puta, enfim, é uma situação de bosta, mas eu tenho certeza que se eu não fosse estagiário, eu não teria passado por isso. Isso é verdade. Não, mas essa resenha que a gente sempre começa com a pergunta que é o canal Estagiários aqui. Ele faz coisa direto, nem estagiário é. Calma Eu aí, também. calma aí. Minha audiência, me ajuda aí. Vou lavar roupa suja aqui. Cara, Né, estamos senhor? precisando fazer um churrasco aqui, Não, Bob, pra não, entrosar não. aqui, Bora. tá foda, porra. Não, mas enfim. Vai. Não, depois eu vou falar em off, né? Irmão, pra gente começar o nosso bate-papo,
como que você, né, ingressou nessa parte da comunicação na sua vida? Sempre foi uma coisa que você quis fazer, como você disse, né? Uma outra área, uma área mais do business e tal. E aí, cara, você ingressa como, né, criador de conteúdo e tal. Eu vi algumas coisas, você não é jornalista de formação, você é publicitário. Mas, cara, faz um trabalho muito bom, assim, muito Obrigado, bom. meu velho. E aí eu queria saber como que veio isso pra você, se foi sempre uma coisa que você quis fazer ou aconteceu. Excelente pergunta, cara. Eu sempre gostei de escrever. Depois que eu virei adolescente, eu gostei de escrever. Eu comecei a gostar de escrever pra caralho e tal, não sei o quê. Quando o Ganso veio pro São Paulo, eu trabalhava nesse banco, tava odiando a vida que eu tava levando como estagiário, eu tava infeliz na carreira de direito. E eu escrevi uma crônica chamado Romance Ideal, aquela música do Paralamas, em que eu escrevo uma história de amor. E aí no final do texto eu revelo que é a Bola falando com o Ganso. Sabe? Tipo, se declarando pra ele, ninguém me trata como você, o teu camarada, ele é bom, mas não é como você e tal. Referendo-se ao Neymar. Porque eu fiquei muito feliz quando o Ganso veio pro São Paulo. Eu sou apaixonado por Paulo Henrique Ganso. Crack. E aí... Craque, absurdo. Gênio. E aí eu escrevi isso no meu blog da época, que chamava Contra Rapa. Era um blog no WordPress, assim, que não tinha nenhum acesso. Era só meus camaradas, minha família que acessava. Só que quando eu publiquei esse texto, a minha mãe, muito generosa, compartilhou no Facebook dela e marcou alguns amigos dela são paulinos. E um desses caras era dono de uma agência de propaganda. Ele viu o texto e falou, nossa, é criativo, pô, legal, se esse moleque quiser trabalhar na minha agência, é só chamar. Mesmo fazendo direito, o cara foi super generoso, Alfredo Mota, sou grato eternamente pelo que ele fez. E foi exatamente isso, cara. 2 meses depois o banco faliu, que eu trabalhava. Fui na agência e falei, bicho, eu quero conhecer esse mercado de propaganda. E aí entrei como redator publicitário, escrevendo campanha, roteiro, tudo mais e tal. Em 2019 eu escrevi a crônica O São Paulo Odeia o São Paulino. Eu tinha, sei lá, 100 seguidores no Twitter. Eu só tava lá pra xingar todo mundo. Xingar Padrão Twitter. A maioria, né? Igual é isso. 100 seguidores, acho que nem tinha foto minha. Então era, mano, moendo assim, todo mundo, os jogadores, o cacete. E aí eu escrevi O São Paulo Odeia o São Paulino, essa crônica, e mandei pro Juca Kfouri, no e-mail dele. O Juca leu e publicou. Isso foi em outubro de 2019. Cara, de 100 seguidores, eu fui no dia pra 2.000 seguidores. Seguidores como André Plihal, Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi. Só relevância. Só, São os caras que eu olhava e falava, meu, os caras são geniais. E aí, a partir daí, isso foi final de 2019, outubro de 2019. 2020, pandemia, mano. Então todo mundo ficou muito em casa, o Twitter deu uma crescida brutal, e aí eu comecei a crescer, tipo, quase 1.000 seguidores a cada mês, a cada 2 meses, eu comecei a ganhar mais seguidores, e fui me apaixonando por isso, sacou? Fui me apaixonando, sempre fui alucinado pelo São Paulo, sempre muito crítico, escrevia lá de um jeito e tal, e aí às vezes um tweet bombava e tal. Mas eu falo, cara, a minha vida tem algumas pessoas que mudaram completamente o caminho da minha vida. O Alfredo é esse primeiro, mas o Juca Kfouri é o segundo, mano. Tipo, eu não teria realizado os sonhos que eu realizei se não tivesse as impressões digitais do Juca, bicho. E aí, depois que ele começou, eu comecei a mandar várias crônicas pra ele começou a publicar, fui ganhando alguma visibilidade, aí rolaram umas oportunidades que eu nunca imaginei, tipo, ser comentarista na Cazé, comentarista na Paramount Plus, comentei jogo do São Paulo, no Paulistão Play, a final do Paulistão, Palmeiras e Santos, participei de Bola da Vez, Globo Esporte, coisa que eu nunca imaginei, mas queria que acontecesse pra caralho. E aí, bicho, no final de 2023, eu já tinha alguma visibilidade minúscula, ainda sou ninguém nesse mundo, mas eu falei, meu, quer saber, cara? Eu fui no Tricolaços, ser entrevistado, grande Tricolaços, e o Ale Salvador perguntou no final do programa, e o seu canal, Bop? Deixa aí seu canal aí pra gente divulgar. E eu, na hora, eu falei, mano, eu não tenho canal. E eu falei, por que eu não tenho canal? Caralho. Cheguei em casa. Cara, em 2023... 2024. 2024, então o bopismo ele é muito novo, mano. Um ano e meio. Um ano e meio. Porra. Eu criei a conta do Bopismo no dia 19 de fevereiro de 2024. Certo. Quando eu fui no Tricolaços. E foi numa sexta. Na segunda, eu estreiei o Bopismo entrevistando a Mili Lacombe, coisa de 2 dias. E eu lembro que quando eu achei o bopismo, eu falei assim, bopismo? O que é bopismo? Nome de merda, né? Não, eu achei um negócio curioso. Não, quando a gente sabe que é você, faz todo sentido. todo sentido. Antes é bopismo, mas chama atenção, né? Chama atenção, exatamente. Aí me prendeu esse nome. E aí eu lembro que fui fazer outra parada. Aí o negócio ecoou. Eu falei, cara, deixa eu ver o que é bopismo. E aí foi quando eu vi a entrevista com a Mili Lacombe, que já legal. tava, porra, hypado. Falei, caralho, pica. Irado. E aí de lá pra cá, irmão, puta trabalho. Obrigado, velho. Obrigado. Vocês são generosos pra caralho, cara. Mas é isso, assim, foi tudo meio circunstancial, sacou? Se o Ale não tivesse feito essa pergunta, deixa o seu canal, talvez eu tivesse postergado essa ideia de ter o podcast. E eu nunca imaginei, eu tô com 97 mil inscritos quando a gente tá fazendo essa entrevista.
Bicho, eu nunca imaginei isso, mano. Nunca na vida. Vai ter vir 100 mil plaquinha, hein? inscritos. Vai ter plaquinha. Vocês também vão ter plaquinha. Amém. E a gente faz um brinde de placas aí, então, cara, nunca imaginei. E vou fazendo, mano. E gostei, peguei gosto, sacou? Adoro conversar com as pessoas, trocar ideia, ouvir, ver a recepção da galera. Tem sido, puta, experiência absurda. E quando o Juca te respondeu o e-mail, o que tu sentiu, irmão? O que veio na hora? Você fala, caralho. Ah, fico com vontade de chorar, mano. Eu não sou um cara chorão, mas quando eu pego umas coisas, eu fico com vontade de chorar. Tava na agência que eu trabalhava com meu duplo, o Deni Ramada, meu irmão também. Um beijo, meu irmão. Saudade pra caralho. E eu falei, irmão, o Juca publicou. Aí mandei na minha família, mandei no grupo dos camaradas. Falei, o Juca publicou. Porque, bicho, o Juca Kifune, mano, Pô, é uma chancela, velho, de uma sim. tonelada, mano. E aí, cara, eu fiquei com uma puta vontade de chorar. E a recepção da galera, esse termo, São Paulo odeia o São Paulo, a galera começou a falar, sacou? Em alguns lugares. Sim, Pegou né? pra caralho. Pegou muito. Pegou, São Paulo pegou. odeia o São Paulino, isso é fato, assim. Principalmente e até hoje. no time. Mas é que no time que você fez, a gente vinha de uma era gloriosa, talvez a era em que um time brasileiro conseguiu 3 títulos brasileiros seguidos depois de ter Era conquistado inédito, o mundo. É. Cara, assim, acho que vai ser difícil um time brasileiro repetir o que o São Paulo fez aqueles 10 anos ali. Sim. Acho que Não vai vão, ser difícil. não vão repetir. De 2000 a 2010. Acho que não vão repetir. Não vão. Do nada, muda-se tudo, vira a Ostracismo chave. total. Né? E aí, entre o Carlos Miguel e a Idária, o início da derrocada. Até fiz um vídeo falando sobre isso. Mas assim, foi o time perfeito essa situação do texto. O texto ficou muito bom, mano. Porque Obrigado, tocou no coração do São Paulino. Falou, mano, é isso, né? O São Paulino, eu escrevo, acaba o final, assim, é o caso de amor mais cruel do futebol. O São Paulino ama o São Paulo, mas o São Paulo odeia o São Paulino. Porque, velho, a torcida já era leal pra caralho em 2017 com o Dorival, mas a gente tinha enfileirado vexames de Penapolense, Colón, Mirassol, São Caetano. Mirassol, São Caetano. Então, assim, a gente já tava, caralho, bicho. E essas gestões do Casares e tudo mais, o Leco foi uma gestão horrível, parecia que o São Paulo odiava o seu torcedor. E o né? próximo passo a gente sabia qual que era, né? É. Além Cara, dos vexames, o próximo passo era inevitável a o real, rebaixamento. assim, o São Paulo só não caiu ainda por conta da torcida. Que abraço, Vamos ser muito tranquilamente. sinceros. 17, né? 18, 19. Tranquilo. E com a vinda do Hernandes, que é um Não, ponto tudo importante. bem, mas a torcida carregou nas costas ali Carregou, aquele ano. Eu fui tá, muito imagino, jogo que nem também. esperava por conta... Meu. De verdade, pode até ser uma atrocidade que eu tô falando, mas eu torci às vezes mais pra gente, sei lá, ganhar a Copa do Brasil, um Campeonato Paulista, eu torci mais pra gente ficar na Série A. Eu também. Sim, total. Tipo, porra, é Também. uma coisa Você absurda. prefere ser campeão da Libertadores ou não cair? Não caí. Não, caiu, total. Não. E eu falei isso em alguns programas que eu fui, e a galera meio que, porra, mas... Sem dúvida. Cara, hoje, o São Paulo, a gente já vai falar de São Paulo, mas eu queria falar com você primeiro, mas assim, antes de falar, é importante falar sobre isso. A meta do São Paulo é não cair primeiro. Opa. Porque o rebaixamento, ele não é moral só, ele é financeiro. Exato. O Corinthians que caiu em 2007 e teve a mesma receita é diferente. O São Paulo não vai ter, o São Paulo é um time devendo um bi. Sim. Ah, Cruzeiro, loucura. mano. O Cruzeiro puxou 3 anos de Série B, mano. 3 O anos. São Paulo vai ser, se cair, vai Agora ser você pra recuperou mais. porque o Ronaldo, né? Agora tá bem. Mas, pô, o calvário que os caras passaram. Tiveram que vender o clube, irmão. Exatamente. E eu, assim, sou meio reticente, a gente vai falar sobre. Mas ainda falando sobre você, mano. Você fez o bopismo, criou tal, podcast. E aí, cara, você imaginava que ia chegar tão rápido? Porque assim, a gente tá no corre um tempo aqui e, cara, foi muito rápido tudo que aconteceu. Claro, qualidade com conteúdo dá certo. Mas você esperava isso? Já esperava? Falou, cara, escalando eu vou vir realmente sendo podcaster, fazendo meu conteúdo ou não? Foi uma parada que você só foi fazendo. Só fui fazendo, velho. De verdade mesmo. Não esperava. Tanto é que ano passado inteiro eu fiz muitos freelas de propaganda, de redator publicitário, muitos freelas. Foi o ano que eu mais fiz trabalho de propaganda, junto com o bopismo, conciliando os dois. Inclusive aquela campanha do Tele lá, Super Tele. Sério? Foi você que tava no... Foi eu que escrevi. Você que escreveu? Caralho, que foda. O Tele falando com a torcida era eu. Aham. Cara, Eu que escrevi aqui. Foi você? A ideia é minha. Isso é muito foda. Muito Como que foda. surgiu A aqui? ideia é Vamos minha, falar sobre velho. essa parada. Porque, puta Caralho, que pariu, loucura. mano. Eu chorei. Eu vou ser sincero. Que irado, mano. Sou de 96, não vi Tele, parada mas, mano, eu sinistra. chorei. Eu sou de 91, também não tenho memória do Tele. Pô, cara, como eu sou redator criativo e tal, a Superbet me chamou como redator. Falou, cara, precisamos criar uma homenagem pro Tele Santana. E precisa pegar a torcida pra cacete na véspera do jogo contra o Nacional. E aí me ocorreu a ideia, eu falei, cara, o Tele... A gente tá com saudade do Tele, né, mano? A gente tá com saudade do Tele, a gente tá com saudade da Libertadores com o Tele, em que o São Paulo metia medo em todo mundo. Era o primeiro mata-mata depois de 8 anos com torcida da Libertadores, porque Sim. o último tinha sido contra o Atlético Nacional em 16. Tava assim. Então, que tava sem torcida depois com o Diniz em 2021 e com o Crespo. E aí eu falei, cara, eu sei que recriar a voz com inteligência artificial, uma galera não gostou.
E eu falei, cara, vamos recriar a voz do Tele, mas não com inteligência artificial. Vamos criar a voz do Tele, recriar a voz dele a partir da voz do filho dele, o René. Porque eles dois, eu conheci o René, que pessoa maravilhosa, o René Santana. Essa família é absolutamente iluminada, velho. O timbre do René lembra muito do Tele. Muito, muito. Então a gente pegou ele como base no estúdio. Ele leu o texto que eu escrevi lá, a declaração de amor pra torcida do São Paulo. É quase uma preleção do Tele pra torcida, do tipo, mano, amanhã vamos pra cima dos caras, quando vocês... Fico arrepiado. Quando o São Paulo, quando o Morumbi tá cheio, os caras sentem, vão pra cima, não sei o que. Então, o René leu, e aí a gente só fez uma calibragem de tom, de timbre, pra chegar igual ao do Tele, jeitos de falar, como ele terminava as frases e tal. E aí, bicho, foi uma parada inacreditável. Foi parar no Globo Esporte, organicamente, e eu ganhei um prêmio, velho, de propaganda internacional. Caralho, por causa dessa campanha. O único prêmio internacional que eu tenho na minha carreira. O único prêmio internacional. Só isso só. Não, era uma coisa que eu perseguia muito como redator. Muito. Porque tem um mercado, coisa em propaganda, que são os festivais internacionais, Cannes, da puta que pariu. Eu nunca ganhei, mano. E é meio patinho feio, mano. Se você não ganhou, você é meio um bosta, sacou? Entendi. É sério, na publicidade? Se você não ganhou... Eu já vi gente falando em bar, falando, quantos leões você tem? Leão de Cannes, né? Quantos leões você tem? Ô, louco, que marra. É tipo, chupou laranja com quem? É tipo isso. É exatamente isso, velho. Não foi pra mim, porque eu já dava um tapa na boca do maluco. Mas assim, quantos leões você tem? Ah, o fulano tem 5 leões. Ah, quantos leões você ganhou esse ano? Não sei o quê. E, cara, é óbvio que premia a criatividade, mas existe quase uma troca de favores ali, porque é um métier ali da política, tá tudo bem. Então, mas assim, sempre uma parada, um asterisco na minha trajetória. Tá faltando isso, né? É, sempre, cara. 12, 13 anos de carreira nisso, passei por grandes agências e nunca tinha ganho. E eu falei, caralho, mano, que bosta. Eu até falei pro meu terapeuta na época, eu falei, pô, eu queria... Até os 40 anos eu queria ganhar um prêmio em propaganda. Eu queria, mano, que essa carreira eu tivesse uma chancela. E aí a gente escreveu a ideia do Tele no Clio, que é um prêmio de Nova York. Só tinha gringo avaliando. Então não tinha um brasileiro que eu falei, me ajuda aí. E ainda, em Nova York, tipo, soccer, né? Os caras tratam futebol como soccer. É uma parada meio... Pra entender o contexto, que é o Tele, foda, o caralho. Foda. E, mano, a gente ganhou prata, velho. Ganhamos prata. Tem um troféu. Eu não tenho na minha casa porque é uma bala o troféu. Mas a produtora que fez a Pinguim tem o Clio lá. E, bicho... Ganhei um prêmio, uma ideia do Tele pro São Paulo, velho. Não tem como ficar mais lindo do que isso, mano, de verdade, assim. Então, meio que pra mim, eu penso, falar, porra, velho, esse check, assim, da minha carreira como propaganda, eu consegui graças ao São Paulo, velho. O São Paulo me dá... Eu olho essa camisa, toda vez que eu olho essa camisa, eu sinto uma parada diferente, assim. O São Paulo me deu muito, cara. Eu tenho que devolver de alguma maneira, sacou? Sim, e eu devolvo xingando todo mundo. E eu devolvo xingando o Cedric. Pô, o Cedric não dá, né? Mano? Vou falar depois. Né? Não, 33 anos e 3 anos de contrato. Calma, torcedor. Pra caramba, cara, eu ia fazer essa pergunta no final, que era uma pergunta pertinente, mas eu quero aproveitar isso que você acabou de falar. O São Paulo te deu muito. O que representa o São Paulo na tua vida, então, cara? Da onde veio o amor pelo São Paulo? É de pai pra filho? Eu quero saber... O que vem na mente e no coração quando você ouve a palavra São Paulo Futebol Clube? O São Paulo é o meu maior elo de conexão com meu pai, cara. O meu pai se separou da minha mãe em 97, eu tinha 5. E com pais separados, a gente tinha uma frequência de se ver muito baixa, eu e ele, e minhas irmãs e tal. E toda vez que o São Paulo jogava, era pretexto pra gente falar de alguma coisa, um pro outro, assim, sabe? Ah, o São Paulo vai trazer tal jogador. Ah, o São Paulo vai não sei o quê. Tem esse jogo tal e tal. Então, mano, tipo assim, se eu fosse aquele filme Divertidamente, que tem as memórias, os pilares de quem a gente é, o São Paulo é um pilar muito profundo de quem eu sou. E é uma elo de conexão com meu pai, sacou? É o maior elo de conexão que a gente tem. O futebol e o São Paulo, mas o São Paulo mais. E aí, com o tempo, meu pai abandonou o São Paulo, né? Em 2015 ele parou de ver, porque ele não aguentava mais. Nem julgo ele. Aliás, julgo pra caralho, mas assim, ele abandonou e ficou, tipo, 7 anos sem ver. E aí, quem ocupou esse lugar foi a minha irmã mais velha. A Bubu, a pessoa mais generosa, extraordinária que eu conheço, entendeu que a ausência do meu pai ali no São Paulo era uma ausência mesmo pra mim. Sim. Eu sentia a falta de alguém pra trocar, pra falar, pra conversar sobre, pra falar dos jogos, pra comentar sobre tudo. E ela ocupou esse lugar. Então hoje, quando o São Paulo joga, eu sempre falo isso no canal, não são 11 jogadores de vermelho, branco e preto. É o meu pai e a minha irmã. Igualmente, assim, os dois são... Então o São Paulo é 2 das pessoas que eu mais amo na vida, sacou? E agora meu pai tá voltando a ver jogo. A gente viu o jogo contra o Red Bull Bragantino, que o São Paulo jogou bem. Corneta?
Muito mais que eu, velho. Eu virei um corneta do cara, eu sou filhote dele, tá ligado? Cornetinha. Eu falei pra ele, você é um filho da mãe, velho. Porque eu aprendi a ver futebol sob a sua ótica, corneta pra cacete, só que eu me exponho, né, mano? Então, pô, corneta filho da puta, que merda, só fala bosta. Mas quem me ensinou a ver futebol foi ele, isso queria dizer. Que legal. Cara, igual que você fala isso, porque o Thiago também passou por isso, né? O seu pai era São Paulino, né? Cara, meu pai... Puta, é foda, que agora me pegou, que eu não tava esperando essa pergunta. Meu pai também, cara, era o... Ele faleceu, infelizmente, na pandemia, né? Muito, meu velho. Obrigado. E, cara, tô falando assim, parece que... Eu até arrepio de falar. Eu lembro que, desde quando eu comecei a jogar futebol, que eu joguei futebol quase até o profissional, era por causa dele. E eu lembro que no Mundial de 2005, ele tava viajando, tava no Rio trabalhando... E quando o São Paulo é campeão, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra ele. Naquela época, porra, era muito foda. E aí eu lembro que ele ficava, porra, São Paulo é campeão, filho. Então, cara, falar de São Paulo, eu acho que é o que você falou, acho que você materializou, é uma pessoa. Uma pessoa, Quando você fala de São Paulo Futebol Clube, eu acho que eu vejo a imagem dele e me dá até um... Agora, São Paulo foi campeão, porra, foda, desculpa. Imagina, meu velho. Da hora demais. Da hora pra caramba. São Paulo foi campeão, paulista depois de muito tempo. Eu tava com a camisa dele que ele tinha usado a última vez. Lindo, mano. E, porra, eu lembro que eu passei aquela madrugada só pensando nele, lembrando dele. Então, um beijão se o senhor estiver aí. Foi, Que lindo, obrigado velho. por dar esse relato aí, porque Obrigado por me falar isso. imagino que tenha muito mais gente com esse elo aí que é muito forte, entende? Irmão, toda vez que São Paulo jogar, teu pai tá com você, velho. Certeza. E é isso. Seu pai tá com você. Seu pai joga, seu pai tá com você, mano. É Que isso. presença, irmão. Você é louco, da hora pro cara. Você Vambora. diz com a gente. E assim, pra mim também. Assim, meu pai se separou da minha mãe pouco tempo depois. Eu já era maior de idade, já, 18, 19 anos. Só que, cara, sei lá, metade das coisas que eu tenho de parceria com meu pai é até meu sócio aqui no estúdio, mas Que legal. é falando sobre São Paulo, mano. E assim, ele sempre foi um contraponto. A gente discutia, mas sempre pro bem. Sempre, por exemplo, eu amava o Marlos. Porra, eu fui Lionel iludido Marlos. pelo Lionel Marlos. E meu Boa. pai odiava o Marlos, tá ligado? incrível. E a gente ficava discutindo. Ele, pô, mas o Marlos não faz nada. Mas vai fazer. Ele veio do Curitiba, ele vai fazer. Mas assim, pô, Virou um puta de um jogador na Ucrânia. Virou um no puta Chaco, do virou Jogador na Ucrânia. mas a expectativa e realidade no Sim. São Paulo eram coisas diferentes. Total. E aí, cara, hoje eu tenho um filho de 4 meses. Porra, que animal, parabéns, Valentim. mano. E aí eu falo pra minha esposa. Minha esposa é flamenguista por causa do pai que é carioca, mas eu falo, cara, ele vai escolher o que ele quiser da vida dele, de todas as coisas possíveis, menos o time. Ou ele vai ter um bercinho, vai ter uma caminha, ou ele vai... Ele tem que escolher. É São Paulino e acabou. O O resto São pode Paulino escolher não o que ele- dorme no chão. É, exatamente. Não, Ou vai ter presente de Natal. Não, em casa eu sou mais democrático. Eu falei, quando meu filho vier, ele pode torcer pro time que ele quiser, desde que seja o São Paulo. O time que ele quiser torcer, ele fica à vontade. São Paulo, irmão. Tricolor Paulista. Não tem problema, não tem problema. Porra, mas depois até dessa parte emocional, que é legal pra caramba. Demais. E aí mostra porque o futebol é tão emocional, né? Mexe com vida, mexe com família. É muito legal, cara. E aí, bate num ponto, né? Isso que a gente tá falando, quem veste a camisa do São Paulo tem que ter noção de tudo isso, né? Evidente. E muitos não têm. Não só do São Paulo, mas de todos os clubes, Todos né? os clubes. É. Porque é muito íntimo, velho. Sim. Tudo isso que a gente falou, tudo isso Vem que a de gente um lugar comentou. muito diferente É um lugar- do só campo e bola, né? Exato, Total. exatamente. E aí, cara, eu bato nesse ponto com você. Aí você... O bopismo não é necessariamente sobre São Paulo, Sim. mas hoje você é uma das personalidades torcedores do São Paulo, criadores de conteúdo do São Paulo, né? E você tá junto com uma galera que tá fazendo mídia do São Paulo. Você fala, você dá sua opinião. Eu te pergunto uma coisa, cara. Você acha que esse seu lado ácido te atrapalha ou te ajuda? Eu acho que me atrapalha muito mais do que ajuda, cara. Sério, cara? Acho que me atrapalha, mano, porque uma coisa que as pessoas me acusaram já, que é Eu acho que é o seu diferencial, tá? Mas enfim. Eu Obrigado. também acho. É, eu acho que obrigado, esse é o molho. Mas, cara, eu prefiro ser assim. A pergunta é se eu acho que me atrapalha. Eu acho que me atrapalha. Se eu gosto de ser assim, gosto. Então, Perfeito. Legal. embora me atrapalhe, eu Sim. gosto de ser assim. Porque, velho, eu sempre fui assim, sacou? Tipo, se você conversar com meus amigos de adolescência, eu sempre tive opiniões absurdamente polêmicas de futebol. Todos os caras falavam, mas você tá louco da cabeça, velho? Tipo, Por que a gente não chama o Bob pra resenha do bar? Aí vem aquele corte ele falando uma atrocidade. Não, totalmente, velho. Eu tenho grandes declarações, eu gosto de grandes aspas, assim, Uhum. sacou? Meus amigos falam isso. Só que, velho, eu acho que só é polêmica se você não argumenta. É. Se você não argumenta,
Eu acho que não é. Aí, Cara, aí é polêmica, velho. Agora, se você argumenta, É um mano, debate. aí é um debate. E aí Sim. você pode achar o que você quiser. Eu não quero impor a minha opinião, é evidente, mano. Não tenho essa pretensão absurda de impor. Se eu falar o que eu acho, só que as pessoas se incomodam como se eu estivesse ofendendo alguém com a minha opinião, sacou? Você pode continuar achando o que você quiser. Não Eu é vou sua, falar, é a minha, velho, entendeu? Então eu percebo isso, e como o futebol ambiente é muito inflamável, quando eu falo os absurdos ou os exageros que eu geralmente cometo, a galera fica com uma raiva do caralho, começa a me xingar no pessoal. E aí, velho, Aí isso é me dá. Já fiquei triste, hoje eu não tenho saco nenhum. Mas o Plihal, por exemplo. O que eu escrevi outro dia? Plihal, a gente discorda de futebol assim, velho, que nem água e óleo, mano. Sério? É. Eu achava que... Não, então a gente discorda bem de futebol, por exemplo. Eu amo o Marcos Antônio desde que ele chegou, agora todo mundo adora. Perfeito. Mas eu falei do Marcos Antônio dia 15 de setembro de 2024. Já falou, O cara tudo foi... O Flamengo queria, alguma coisa tinha, né? Irmão, a partida que ele fez contra o Cruzeiro lá, no Mineirão, que o São Paulo ganha com o gol do William Gomes. William Gomes. É um recital do São Paulo. Era o Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro. A merda é que eu tenho uma boa memória. Então a galera jogou muito aquele jogo. E eu falei, escrevi, tenho provas, tenho print, mostro pra vocês. Mandei pro Arnaldo e pro Plihal a seguinte frase. Você viu primeiro aqui. Talvez o Marcos Antônio seja o melhor meio-campista do São Paulo desde o Hernanes. Um aspas forte. Tecnicamente, ok. Super justo. Condição de jogo, recurso de jogo. O cara é um dínamo, bicho. O time é um com ele e é outro sem. Não. Caiu muito, sim. Ele faz mais diferença do que ele, estando ou não em campo, o São Paulo muda mais do que com o Luciano, Lucas, Oscar, Caleri, Ferreirinha, a puta que eu pariu. É o motor do time. Ele é o né? motor do time, bicho. Só que assim, como ele tem 1,40 m, ninguém fala, entendeu? Mas ele joga muita E o que bola, desarma. velho. O quê? E o que desarma. Não, e Inclusive, ele- ele desarma o É, São Paulo. não, Ele ele- quebra linhas, ele é... Quebra a linha, cara, clareia jogo, sacou? Ele vira o... Ele, aquela coisa, indução de passe. Ele faz o corpo que vai jogar no Ferrares e E ele vira o joga pé, que nem vira o pé, perfeito. Entendeu, velho? É um clássico dele fazer isso, inclusive. É um clássico dele fazer É isso. difícil, muito difícil. Mas só quem fazer jogou isso. bola sabe Jogou disso. bola, Só quem perfeito. jogou bola, mano. Eu também quase fui profissional também, então assim, eu vi um monte de gente falar, não, veja bem. Meu irmão, você já jogou bola? Você já jogou bola mesmo, velho? Já competiu na VAR, Pra no saber caralho? o que você tá falando, Então, né? é exato, você sacou? Então assim... então eu falei isso pro Plihal, eu exagero, e o Plihal falou, calma, não é bem assim, calma. Blá, blá, blá. Então assim, velho, eu falo o que eu penso, de uma contundência que eu sei, às vezes com algumas exclamações, mas é, de novo, é só o que eu acho, tá tudo bem. É isso. É a opinião, né? Cada um tem a sua. É isso. E, cara, só pegando o gancho antes de passar a bola pro Thiagão. Twitter. Você cresceu no Twitter, né? Foi o seu ponto de partida da sua história como criador de conteúdo. Foi o Twitter. E hoje o Twitter virou uma terra sem lei, né? Infelizmente. Um esgoto, né? Cada um... Atrocidades, coisas absurdas. Eu tinha Twitter em 2008, 9, Ali é 10. demais, velho. MTV, Bom pra falava com meus caramba, amigos. Era um caramba. parque de diversão. Porra, eu lembro do Thiago Leifert, ele era muito presente, Ativo, né? ativo lá William e tal. Bonner lá E ele atrás. conversava, você mandava, ele te respondia. Eu falava, cara, o Thiago Leifert tá me respondendo. Era Isso uma é muito parada legal. gostosa. Hoje eu tenho Twitter pra... Eu não tenho foto, igual você, assim, eu não tenho foto, eu tenho pra ver os trend topics, assim, do que tá rolando ali do futebol, coisas novas. Eu não uso, mano. Mas assim, você é um cara que cresceu no Twitter. Queria que você falasse o que você vê, né? E hoje você tem o Twitter até fechado por conta Saí. disso. Você saiu do Twitter. Desativei, não tem mais conta. Incomoda muito, né? Quando o cara vai lá na DM falando merda, né? Não é nem DM, né? Esse que é o problema. Cara, o Twitter me deu tudo. E eu sinto que... Eu faço essa analogia, cara. Eu chupei toda essa fruta, velho. Sacou? Eu chupei até a última gota de suco que tinha no Twitter, velho. Mas nos últimos meses tava só mastigando caroço, mano. Não tinha mais nada ali, velho. Não tinha mais nada pra extrair. As pessoas que eu gostava, que eu queria que me acompanhassem, acompanhavam. Eu já tinha uma audiência legal. Tudo que eu queria conquistar, que o Twitter... Nem que queria, mas que apareceram e eu fiquei feliz, já tinha acontecido. O resto, velho, não tinha mais serventia ali pra mim, sacou? E claro, velho, por essa postura veemente, eu cometi a bobagem de anos comentar durante um jogo, durante jogo. Hoje, galera... É uma bosta, né, cara? Porque é uma desonestidade de quem tira print e põe depois, porque elimina o contexto. Mas aí virou, tipo, chacota, e um bando de cara covarde, filho da puta, que se esconde, um anime, é uma molecada de 15 anos de idade. O cara não tem pelo no saco e tá ali xingando todo mundo, levar Enzinho. lente pra caralho. Hã? Enzinho 52. O que mais tinha? Tinha um filho da puta daquela página lá. Tinha um bando de filho da puta, mas assim, um bando mesmo. E um bando de bunda mole, velho. Porque se você xinga alguém na rede social, você é, por definição, um bunda mole, sacou? E, cara, eu sou um cara esquentado, sou um cara de pavio curto, sou um cara que, meu, assim, aquela frase, que é paz terá, se quer guerra, vai ter também. Vambora, exatamente. Então, assim, eu respondia, mano. Eu respondia. Aí passei a não responder. Aí eu tirei as notificações de gente que eu não conhecia. Aí bloqueei pra caralho. Então eu tinha 15 mil seguidores quando eu desativei a conta. 1.500 bloqueados. Então, assim, Nossa. 1 a cada 10 eu tinha bloqueado.
Porque, meu irmão, o tipo de coisa que eu ouvia, cara, porque eu defendi o Zubeldia, nesse último caso, que foi pra mim a gota d'água, ou porque eu xingava, ou porque eu criticava o Diniz, ou porque eu criticava o Rogério, que eu sei que é difícil, pra mim foi duríssimo criticar o Rogério, que aliás assiste o Bopismo, e a gente troca mensagem, eu e o Rogério. Que sonho, irmão. Sério mesmo? Sério. O cara assiste o Bopismo e gosta, então assim... Zerou o game, pô. Zerei o game, Zerou o entendeu? Meu maior ídolo disparado. Mandei foto, vi aquele Doutrinadores da ESPN e fiquei com vontade de chorar várias vezes. E mandei pra ele, obrigado por tudo que você fez pelo meu time. E ele respondeu a mensagem, sacou? Eu nunca vou esquecer o Rogério como goleiro. Ele é o maior de todos. Eu vou morrer no meu último suspiro de vida, o Rogério vai ter sido meu maior ídolo, sacou? Você acha que o Rogério tá no mesmo patamar de São Paulo? Não. E essa é a diferença. Perfeito. É essa a diferença, mano. A galera achou que ele era maior do que o São Paulo. Ele não é, mano. Ele é enorme. Talvez, pra mim, o maior do São Paulo. Mas Marco ele é... Tele? Eu acho que cara. Eu acho que é. O meu Olimpo é Rogério, Tele e Raí. Sabe por quê? A gente esquece, mas o Rogério no auge, o cara tem mais de 100 gols como goleiro, já começa daí. E ele resignificou a posição de goleiro, porque não sei se você lembra, mas nos anos 90 podia recuar pro goleiro, né? É lógico. Ele que começou a dominar no peito, começou a quebrar, começou a virar jogo. E, cara, 100.000 jogos por um clube, mano. Fazer o que ele faz, o cara realmente sentia, né? Não, a galera fala de Neuer, mas Rogério Ceni lá atrás fazia o líbero, saía jogando, entendeu? Pô, baita goleiro. Mas se a gente for falar de... Filhote do Rogério. Perfeito. Filhote do Percussor de... Pô, Aqui, o pioneiro, revolucionário, o caralho. É o Nem segundo, fudendo. E os caras falam dele, tá? Eu já vi uma, não sei, posso ter caído em bait, mas eu lembro que eu vi uma declaração do Neuer elogiando o Rogério o Ceni. Júlio César, O Júlio César. falou que foi a maior atuação de um goleiro na história foi aquele São Paulo lá no Chile, pô. Mas ele falou que o Marcos era mais goleiro do que o Rogério. Não era. Não era. Mas não era mesmo, não era. E sem clubismo, tá? Sem clubismo nenhum, não era. Não Desculpa, era. gente. O Marcão foi um bom goleiro, não curto Um baita goleiro. Puta de um goleiro, um auge absurdo. Uma Copa perfeita. Uma Copa perfeita, mas ele tem 600 jogos na carreira, o Rogério tem 1.230, tem mais que o dobro, mano. Então ele vai... De falhas também, Falhas. Marcos tem muito mais falhas que o Muito Rogério. mais falha em metade dos jogos. Sim. Só isso já por si só é dado, bicho. Sim. E uma coisa que eu queria completar é... Caralho, esqueci completamente do branco, Você falou velho. de Twitter. Tava do Neuer, do pioneiro. Era antes disso? Você falou do Rogério, pô, o Rogério... Do Rogério, que eu vi agora no Instagram, alguém me mandou, que em 2005, o Ronaldinho Gaúcho, foi eleito o melhor do mundo, fez 24 gols na temporada. Já vi O Rogério fez 21, velho. É verdade. Esse dado é inacreditável. Esse dado é inacreditável, mano. É absurdo. Fora o que ele fez na maior partida dele como jogador, que foi contra o Liverpool, ele fez aquela partida. E o Marcos fez aquela partida contra o Manchester. Então... E só um ponto importante, o Wellington veio aqui, jogou no São Paulo, e ele falou do Rogério, falou, cara, sem sombra de dúvidas, o melhor que eu já joguei junto em termos de liderança, de tudo. E ele falou um ponto que aconteceu com ele, que quando ele volta pro São Paulo, o Rogério falou que usar ele não usou. E, cara, ele falou de um jeito que ele entendeu o que aconteceu. Então, assim, o cara fala pra você, olha, eu vou te usar. Depois ele fala, cara, infelizmente não vai dar. Você vê o tamanho do Rogério Ceni, como que ele é também honesto nas situações. Ele é. E todo mundo que trabalha com ele é muito difícil falarem mal. E aí bate num ponto, né? Em algum momento venderam que, não vou falar o nome do jogador, era mais importante do que ele no São Paulo. Que também foi um ponto de ruptura ali, né? Ah, não sabia. Teve um problema com o tal do Marcos Paulo. Ah, não, cara. Assim, Que isso é um ponto também que a torcida comprou. E eu fiquei, uma vez, foda. eu não cheguei a dar nenhuma declaração, mas eu fiquei pensando, juro pra você que eu parei no meu quarto e falei assim, cara, é sério que eu tô pensando se o Marcos Paulo tem razão em relação ao Rogério? Eu não sei o que tinha acontecido, eu não tava. Cara. Mas, cara, é meio absurdo isso. então eu vou te falar uma coisa que talvez você fique com raiva de mim. Eu achava, e o Marcos Paulo me fudeu depois, obrigado, Marcos Paulo, mas eu achava ele muito bom jogador. Muito inteligente quando ele veio no Fluminense. Muito bom. Achei que no São Paulo ele é titular absoluto, jogador diferente. Eu achava realmente um cara muito diferente, com recurso pra caralho. Eu lembro dele surgindo no Fluminense, ele era um cara muito bom. E eu achava o David, o DVD, um perna de pau daqueles, assim. É o tipo de jogador que eu gosto, é um cara técnico. Eu gosto do Cueva, do Benítez, do Ganso. Sim. Eu gosto desses caras. E eu detesto os jogadores como o David, sacou? Que é um... Força física. E ruim pra caralho. Porra, um perna de pau, bicho. Mas Eu aquele não posso aquele dizer gol no nada, Allianz a sem gente dúvida. agradece. Aí eu saio como um maluco. E talvez eu termine nessa saída também. Porque assim, não. eu achava, DVD, o Rogério privilegiava o David em detrimento do Marcos Paulo. O Marcos Paulo não tinha sequência.
E eu achava que assim, porra, velho, põe o cara pra jogar, bicho. Dá sequência de 5 jogos. Se for uma bosta, não põe mais. Mas põe o cara pra jogar, porra. Não faltando 2 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Qualquer jogador tem que ter sequência, mano. Qualquer um. Se o cara for um grosso do cacete, a gente vai saber em 5 jogos. Falar, O campo tchau. vai falar, né? O campo vai falar, mas põe o cara pra jogar, mano. Mas põe o cara pra jogar na posição dele, sacou? Com os titulares ao lado, porque sem titulares o entrosamento é diferente. Isso Qualidade muda, mano. muda. E aí eu falei, porra, ridículo o Marcos Paulo postar uma direta, mas o Rogério também não deu chance. Não deu chance pro cara. O cara deve ficar puto. Vocês já viram aquele meme do Jean, aquele goleiro agressor de mulher, filho da puta? Que era ele olhando o Sidão, e aí é assim, mano, como eu sou reserva desse filho da puta? Sim. Como eu sou reserva desse mano? E aí ele no banco com uma cara de bunda. E eu imagino o Marcos Paulo, reserva assim, falando, mano, como eu sou reserva do David, bicho. Mas tudo bem, o David hoje é o jogador mais útil que o Marcos Paulo. E ó, uma listinha rápida, tá? Só pra falar de Rogério. Rogério tem mais gol que Clarence Seedorf, Zinedine Zidane, Xavi Hernandes, Mesut Ozil, Andrés Iniesta, Luka Modric, Schweinsteiger e Andrea Pirlo. Porra, só isso, velho. Só isso. Tem mais gol que esses caras. É uma loucura. caras. Zidane, mano. Loucura. O Zizu, o tal do Zizu. E aí, cara, aproveitando essa parte sobre suas opiniões e tudo mais, a gente quer bater num ponto importante que recentemente as redes sociais, né, pegaram e tal, inflamaram sobre essa situação do Zubeldia. Sim. Eu acho que foi, inclusive você falou sobre o ponto de ruptura ali no Twitter. É, a gota d'água ali. Eu era um cara, e assim, eu sei muito bem separar o joio do trigo. Quando eu li as suas críticas, as suas defesas ao Zubeldia, algumas coisas eu enxergava exagerado. Falava, cara, eu não tô vendo isso. Eu achava o Zubeldia um técnico limitado. Mas, obviamente, o problema do São Paulo não é o Zubeldia. É isso. Isso é um ponto. Esse é o ponto final que a gente tem que entender. Mas eu queria entender de você, o que você enxergava no Zubeldia, de fato, que você via de diferente. Porque eu via um técnico limitado, que tinha as suas limitações também de bastidor, mas houve não só do seu lado, teve a questão do Arnaldo, o próprio Plihal, que defenderam bastante o Zubeldia. Sim. Tem alguma coisa a ver também com o espectro dele como pessoa, ele entendendo o que é o São Paulo, também junta com o profissional? Cara, excelente pergunta. Excelente mesmo, obrigado por ter perguntado isso, porque eu acho que eu nunca falei isso antes. Eu divido o trabalho do Zubeldia em 2 momentos, 2024 e 2025. Pra mim, o trabalho dele em 2024 é irrepreensível, mesmo. Não acho que nenhum técnico faria melhor do que ele fez. Sim. 2025 foi muito fraco mesmo. Só que eu acho que assim, tem que ser cuidadoso com o que eu vou falar, vamos lá. Acho que o Zubeldia mostrou respeito pelo São Paulo, que muita gente que tá lá dentro não mostra. Perfeito. Ele respeitava o São Paulo. Ele respeitava a torcida, ele respeitava jogadores, ele não expunha jogador, ele blindava a diretoria, ele blindava o departamento médico, ele não pedia reforço. Então ele respeitava o momento de pindaíba do São Paulo, que é uma permanência do São Paulo. E ele, cara, ele cometeu evidentemente muitos erros. As pessoas estão falando agora, e agora? Fala do Zubeldia com o Crespo jogando muito contra o Corinthians, né? E aí? Um cara até comentou, mano, no meu inbox do meu Instagram, cara, o São Paulo ganhou o jogo, ele falou, e aí, saudade do Zubeldia? Eu falei, vai tomar no seu cu. Aí, cara, porque assim, mano, vai comemorar o gol, vai comemorar, o São Paulo ganhou. Mas o amigo corintiano, né, pô? E meu irmão, meu querido, o editor do meu canal, Felipe Mascari, que tá aqui bancado, ele é demais, o Mascari. Pô, o Mascari, parceiro, trabalha o editor do Balpismo, ele é demais, mano, ele é incrível. Ele é parceiro pra caramba. E ele falou assim, eu falei, cara, o Zubeldia na reta final dele, que foi uma merda. Foi. E não tem como debater, foi uma bosta. Quando o Mirassol foi uma merda, quando o Vasco foi uma merda, quando o Bahia tinha sido fraco também. O Paulista foi ruim, né? Outro Velo Paulista lá. foi ruim. Velo Clube, Inter de Limeira, foi muito fraco mesmo. Só que nessa reta final, mas aquele lá, cara, de verdade, assim, indesculpável. Não pode tomar 3 gols do Velo Clube. Não pode tomar. Sim. Inter de Limeira também. Mas eu não achava que aquela, em janeiro, fevereiro, quando aconteceram essas derrotas, tinha que cogitar mandar o cara embora depois de 2024 que ele fez. Não, e a estratégia da diretoria, eu já falei isso em outro episódio, a estratégia que a diretoria fez levando o time lá pra Florida Cup, aí desmembra o time, aí metade viaja, aí você não dá pra você cobrar o cara também. Cobrar o cara. Aí beleza. Não foi ele que não quis os caras da base eu tô na contigo. Florida, entendeu? Sim. Aí ele é eliminado contra o Palmeiras daquele pênalti mandrake. Aquela mentira. Polêmico pra caramba. Pra mim, um dos maiores escândalos da história do VAR. Ele foi eliminado assim pelo Palmeiras, cara. Então, assim, beleza, fez o Paulista muito hesitante, mas foi eliminado na semifinal com pênalti mandrake. Isso é um ponto. Na Libertadores, a segunda melhor campanha de todas. O São Paulo nunca tinha vencido 3 jogos fora de casa na Libertadores. Cara, o Talheres, o São Paulo só tomou porrada lá, Foi bicho. eliminado aqui já pelo Talheres 0x0 aqui. O Jardine. 4 atacantes. O Araruna, enfim. O Jardine, o Talheres em 2019
E o Talleres, ano passado com o Carpini, perdeu lá na estreia. Perdeu 3 jogadores e perdeu a estreia. Ele ganhou lá. Aí ganhou do Libertad, que era um time que, porra, meio bicho papão, ganhou. Alianza Lima, que derrotou o Boca, ganhou também. Então, assim, eu achei que tava rolando uma miopia de, tipo, só ver as bostas. Só ver o campo meio vazio. É óbvio que tinha que só melhorar. Aquele 4-2-4 absurdo. O Ferrarese é bom zagueiro e um lateral ok, mas ele é bom zagueiro, cara. Ele é um tremendo de um zagueiro. Seleção da Venezuela. O próprio Luciano, cara. Pra mim, o nosso melhor jogador hoje. E, pô, sim, uma posição... mal escalado, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo ele resgatou o Alan Franco, que agora tá todo mundo de cabelo em pé se vai renovar ou não. Ele era banco com o Carpini. Era banco o Dorival. E foi o Rogério que pediu ele. Com o Dorival eu vou fazer um meia-culpa, porque ele era banco do Beraldo. Sim. Mas com o Carpini ele não era... Não era, mas ele era meio que quase moeda de troca. O Boca chegou a fazer uma proposta. O São Paulo chegou a estudar. Então ele recuperou o Alan Franco, sacou? Então assim, eu acho que o Ferrarese, jogando como lateral direito, foi um jeito de colocar o Ferrarese, mas eu acho que assim... Porque o São Paulo tem um elenco muito desequilibrado, velho. Sim. Muito mal montado. Eu acho de verdade que ele fazia um trabalho muito honesto. Mas é óbvio que a figura humana dele interferia na minha análise, sacou? Eu achava um cara que respeitava o São Paulo, que gostava de estar ali. O que eu detestava no trabalho dele eram os cartões. Odiava isso, cara. Porque assim, um cartão, beleza. 2, 3, 4, 25, mano. E o jogador, vamos ser sinceros, o cara respeita a figura do treinador na beirada do campo. Com certeza, aquele Marcos Cubeira, puta que pariu, né, mano? Não vamos falar Qual que é o desempenho dele? É 20%? Acho que é uma vitória contra o Bahia e só derrota. Não, e o que ele faz contra o Atlético Mineiro aqui no Morumbi, ele não mexe no time... Com a Copa do Brasil, isso, né? um absurdo. E aquele cartão do Zubeldia foi injusto, foi contra o Goiás lá, depois do final, que ele foi tirar os jogadores do técnico, Sim. o juiz deu... Mas ele ficou marcado. Depois do 10º cartão, ele ficou marcado. Ficou, e a cagada dele. Sim. A cagada dele, é óbvio. Eu falei, depois do 20º cartão, eu falei, a partir de agora, tomou cartão é multa, $100 mil a menos na conta, meu chapa. É isso, mano. Se controla, Quando mano. mexe no bolso, aí o cara entende. Entendeu, isso mesmo. porra? O que eu falava muito, até nas lives pós-jogo, falava o seguinte, cara, o Zubeldia é um técnico que montou um esquema muito bom pra ser reativo, pra ser coadjuvante dos jogos. Quando ele foi coadjuvante contra o Alianza Lima, jogou pra caramba. Contra o Libertad, pra caramba. Clássicos, eu vi o São Paulo jogando bem, apesar de ele não ter tanto bom aproveitamento. Então, quando ele precisava ser coadjuvante, ou seja, pegava um Flamengo da vida, o São Paulo ia bem. Mas, cara, jogar com 3 volantes contra o Sport dentro de casa, ele errou. Então, assim, acho que faltou... Ele perdeu pênalti, bicho. No primeiro minuto ele isolou. Faz sentido. No primeiro minuto de jogo. Muda o jogo. Mas aí, teve o Grêmio também. O Grêmio não, o Fortaleza em casa, que empatou. Perdeu pênalti o Ferreirinha, mano. Puta, é verdade, teve pênalti também com o Ferreirinha. Mas... Também eram 4 pontos a mais ali que o Ferreira bateu o pênalti, cara, de um jeito indesculpável, fazendo paradinho, cara. Sim. Esses 2 jogos, ele jogou muito mal. Mirassol e Vasco, pra mim, foi um bicho diferente de Sport e Fortaleza por essa razão, mas mano. O que eu tô falando assim, não tô falando que a culpa seja 100% dele desses jogos. O que eu defendo faltava o cacuete dele de entender que ele poderia jogar o time um pouco mais pra cima. Com certeza. Uma ousadia. Com e aí isso é uma coisa de maturidade dele mesmo como profissional. Com certeza. Mas eu vi gente falando assim, o Zubeldia tem que mexer pra não ter a postura covarde. Meu irmão, com 10 desfalques que ele teve... Em covarde não. Pô, porque assim, reclamaram da partida dele contra o Palmeiras na Arena Barueri, que o São Paulo tomou gol no último minuto. Dentro do Porra, nem atacou. Meu irmão, olha o time dos caras. Os caras gastaram 500 milha, bicho. A gente tem nada pra gastar, eles estavam ali no ápice pra ir pro Mundial. Também, então... Vitor Roque, cara. Tinha 11 desfalques nos jogos aí, o Zubeldia, 11 desfalques. 11 desfalques, 6 deles sendo titulares, né? Enfim. E eu acho que assim, o jogo contra o Botafogo no Brasileiro foi bom do São Paulo. O jogo contra o Galo lá foi bom do São Paulo. Então, é lógico, ele fez partidas tétricas, horrorosas, velho. Eu acho, de verdade, eu fiz um vídeo sobre isso. O trabalho acabou contra o Vasco. Porque a derrota contra o Vasco foi diferente até da derrota contra o Mirassol, que faltou perna. Contra o Vasco, o São Paulo não viu a cor da bola. E o Vasco aí deu uma merda. Foi um atropelo, velho. Entendeu? Então, assim, aí eu falei, acabou o trabalho. Obrigado por tudo. Lamentando pela figura humana, que eu sempre achei muito legal, muito interessante. Falam que ele, nos bastidores, é um cara sensacional. Não conheço coisa. Mas falam que é um cara bacana. Também tem um espectro diferente, o cara que era jornalista e tal. É diferente ter uma figura assim no futebol também, né? Enfim. E ainda bem que tinha o Crespo, hein, mano? Porque eu ouvi muito São Paulino famoso, São Paulino com muito seguidor, os caras falando, o Dorival era melhor que o Zubeldia. O Dorival tinha que vir pro lado do Zubeldia. Tá bem pra caralho, Dorival. Vai ser chutado depois de amanhã do Corinthians. Eu acho assim, cara. Não acho que seja melhor que o Zubeldia. Mas eu acho que ele conhecia mais o elenco ali naquela situação. Eu vou ser sincero, eu defendi a vinda do Dorival em detrimento do Zubeldia naquele momento. Porque eu não aguentava mais ver o São Paulo sendo reativo e não propositivo em alguns momentos. É que eu acho que
na margem de erro, não ia mudar tanto. É, não Eu ia acho mudar que não ia mudar tanto. O Crespo é um puta técnico. O Eu Dorival sempre- foi campeão da Copa do Brasil. Primeiro que foi um alinhamento de planetas. Teve, óbvio, muito mérito, As mas... placas tectônicas se Porra, alinharam. tectônicas, O jogo tudo contra o certo. Corinthians dá a volta, que o Lucas vem. O jogo contra o Palmeiras, gol do Rafinha em casa. Desvia no cara, Desvia e no na cara. gaveta aos 45. Não aconteceu nunca com a gente, sabe? Gol do Calera de cabeça no mar. Era O o São Paulo Rato, ser mano. O campeão. Rato está um chute que ele não acertou na carreira, aquele chute, mano. Ele acertou lá. O do Nestor não acertou na carreira um chute igual daquele. Então acontece alguns títulos assim, como o Corinthians 2012, aquela merda, Libertadores. O Leicester 2016, acontece. Só que assim, o Dorival também tinha. O Ayrton Rato, Galopo, Nestor, Beraldo, Caio Paulista. Ele tinha todos esses caras, mano. Paulista jogou demais, Caio Paulista. Jogou muito, mas ele tinha um elenco numeroso. Não só mais forte, Sim. Rames, até Era que- mais de 30 jogadores. mais de 30 jogadores. Pega esse time agora, que não tem nem 25 pra compor delegação. Não sei se é faltar melhorar. 3 com atestado, já acabou. Então, não sei se é melhorar mais que o Eu vi Zico muita Dia. gente falando merda também, pô, é o pior técnico da história de São Paulo. Pelo amor de Deus, não. Vocês estão de É, o brincadeira. pior Zico Dia? É, falaram umas coisas Piores, absurdas. eles- né? eles já Eu posso citar uns 10 piores Nada, que ele. uma Bom, lista- né? uma lista maior até. Dá pra citar. Dá pra dar uns 15. Tá. Bom, Pê, eu queria te perguntar o seguinte, cara. E aí, até nessa linha... E assim, particularmente, tá? Eu vejo, o Léo falou esse teu jeito mais enérgico de falar, mas na minha ótica, pelo menos, e aí você fica à vontade pra contextualizar, eu acho que é uma forma mais sanguínea de falar, mas assim, tendendo pra paixão do esporte do futebol. Com certeza, velho. E aí, cara, também nas últimas semanas rolou aquela situação com o Sormani sobre Sim. um pouco mais do tom um pouco acima ou não. Eu vi como um normal. No começo eu achei que até que tava tudo tranquilo e depois o negócio parece que deu uma esquentada. Mas até aí, cara, a gente já viu Fox Sport Rádio, a gente já viu o Neto fazer muitas vezes. Então eu queria entender de você, se você puder falar, é claro, pela sua visão, o que rolou ali, só pra galera entender, porque na minha visão isso ali era futebol, puro. Cara, é curioso, porque naquela discussão especificamente, eu não tô inflamado no início. Eu não sou eu que acendo o isqueiro ali, não sou eu. Porque rolou o chaveamento da Libertadores, de um lado Palmeiras, de outro lado Flamengo, e o Quesada fala, bom, tá desenhando, pelo visto, uma final entre Palmeiras e Flamengo. E eu falei, pô, galera, a camisa mais pesada do continente no Brasil fica ali no Morumbi. Eu falei isso e ia tocar o programa em frente, que eu era apresentador, ia tocar o programa em frente. E porque tinha uma coisa da editorial que falava assim, faltava um São Paulino no programa. Porque a formação anterior tinha o Facincani, o Sormani, o Quesada e o Flavinho, nenhum deles é São Paulino. Então eu entrei meio que quase pra representar um time, como é o linha de passe de Arnaldo Sim. e tudo mais. Então eu falei só isso e ia seguir. E aí o Sormani falou, pô, como assim, velho? O que você tá falando? Eu falei, eu acho São Paulo o time com a camisa mais pesada do continente, do Brasil e tal. Mas e os outros? Eu falei, os outros eu não acho que tem e tal. E na hora, no furor da discussão, eu não lembrei de um dado que é mandatório e assim, acaba a discussão agora. Ponto, enter. São Paulo tem mais título internacional que qualquer um do Brasil. Acabou. Então, Quem tem mais tem 3. Não, além da Supercopa, o São Paulo tem mais título internacional, acho que são 13. Sim. O segundo tem 7, não é isso? Então assim, acabou, é matemática. Matemática a discussão. Eu nem falei isso na hora porque eu tava já aflorado. E assim, cara, eu falei aqui, se a pessoa sobe o tom, eu subo igual. Se subir de novo, eu vou subir também. Eu não vou em nenhum momento baixar, não vou. É da minha natureza, eu não vou. E então, assim, quando o Sormani subiu o tom, e aí, beleza, tal, mas não gostei de uma colocação que ele colocou ali, de você tá desrespeitando a torcida do Palmeiras e do Flamengo, e eu não tava desrespeitando ninguém, não desrespeitei ninguém. E claro, quando acabou o programa, com um climão, e aí eu fui pra terapia tal, e vi a repercussão desses perfis que não fazem nada da vida, a não ser encher o saco dos outros, que é pérolas da imprensa esportiva, essa merda. Colocando um corte ali e tal, não sei o quê. E, bicho, o Sormani tem 50 anos de carreira, né, mano? O cara é conhecido pra caralho. Então, obviamente, eu era o mais fraco ali. E aí, todo mundo veio moendo. Ele moeu esse cara, não sei o quê. Eu tava na terapia, fiquei uma hora na terapia, o telefone desligado. Quando eu saí, eu vi que tinha viralizado o caralho. E eu recebi muitas mensagens de ódio, velho. Galera me xingando pra caralho. Rubro-negros e palmeirenses. Porque ele tinha falado que tinha respeitado os caras. E rapidinho, quem viu a discussão ou o debate não teve desrespeito a A ou B. Você estava falando do São Paulo naquele momento e deu. Deu. Começou a escalar. Mas aí eu percebi, eu falei, cara, eu tenho, graças a Deus, além de falar de futebol, eu gosto de falar de outros assuntos e tenho outras coisas que eu faço da vida e tudo mais. É o que você falou, futebol é uma paixão brutal minha, como a gente falou no início do programa.
Eu nunca mais falar do São Paulo se eu quiser. Nunca mais, publicamente, nunca mais. E eu nem tô falando muito mais, tô fazendo vídeo pós-jogo ali de análise. A galera pediu, eu faço também. Mas também assim, eu posso nunca mais falar publicamente, tá tudo bem, minha vida segue normalmente, sacou? Mas eu não quero mais falar de futebol nesse tom. Eu não quero mais. E aí você citou o Fox Sports Rádio, um programa que foi super marcante, teve a sua relevância e tal, mas tinha muito conflito, tinha muito pau. Total. Muito pau. Tanto é que alguns integrantes falam, parece e tal. Tem clipe, se você vai no YouTube e põe tretas Fox Sports Rádio, tem tipo 3, parte 1, 2, 3. Assim, tem muita briga. E de muitos minutos. De muitos minutos, vários episódios, em todos os anos teve briga e tal. É uma linguagem do programa. E tá tudo certo, é o tom. E eu não gosto desse tom. Eu não gosto desse tom. Eu fui no G4 semana retrasada, participar com o Vessone, o Massini e o Tirone. Pô, papo tranquilo, participei do UOL também, papo tranquilo. É uma natureza, uma questão de linguagem e de tom que o programa vai ter. Aí eu falei, cara, um programa diário. Eu fiquei 7 dias lá. 2 eu tive discussão com o Sormani, porque ele tem essa natureza combativa, só que eu também tenho. E aí eu falei, mano, eu vou sair perdendo, velho. Sempre. E aí começou a ter hate no bopismo e tal, e graças a Deus o bopismo é um canal que tem pouco hate, tem pouca rejeição, que é uma raridade na internet, uma raridade. Então eu falei, velho, eu vou acabar sair perdendo, não quero discutir futebol nesse tom, eu posso tomar essa decisão. E até falei uma frase que outro dia um cara compartilhou, que assim, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero ter isso. Perfeita frase. Eu não quero ter isso, cara. Eu não quero ter esse tipo de desgaste. Mas, bicho, queria salientar, o Sormani, ele me ligou no mesmo dia que eu falei, tô indo embora. A gente conversou meia hora. Eu falei, velho, sem nenhum rancor, sem nada, tá tudo certo, velho. Continuo admirando sua trajetória aí e tal. Só que pra mim não quero, valeu, até mais. E sair da placar por causa disso. Cara, e é bom a gente colocar, porque às vezes fica aquele dito pelo não dito, né? E é bom ter essa ótica, né? Pô, o Sormani é um puta comunicador. Falaram que o Sormani tinha pedido minha cabeça. A galera fala demais. Também. Pô, o Sormani pediu a cabeça do moleque, ele saiu fora. Nada, eu que pedi as contas, os caras queriam que eu ficasse, eu falei, não, valeu, eu tô seguindo, quero me preservar, não quero falar futebol desse jeito e vida que segue, e desejo sucesso pra caralho. Bruno Neves, um puta cara, Pedro Esbraja, um puta cara, Fagá, um puta cara, Isabela Quesada, professor Mani, todo o sucesso do mundo pra Opinião Placar. Vida que segue. Cara, falando do bopismo agora um pouquinho, teve algum entrevistado que você tava com uma expectativa muito alta, não precisa falar nomes, porque eu queria entender qual que é o sentimento de você falar, porra, mano, eu vou entrevistar esse cara amanhã, e aí não rolou tanto, aí você fala, depois fica aquele gostinho de tipo, puta que pariu, o que aconteceu, o que rolou? Rolaram algumas vezes, poucas, mas rolaram algumas vezes de tipo, o papo não fluiu, o papo não encaixou, o papo não foi tão bom. Às vezes eu tô numa energia mais baixa, às vezes tô chateado com uma parada que aconteceu na minha vida e chegam com uma energia mais baixa. E aí, às vezes, você cria expectativa pra cacete que a pessoa vai desenvolver, assim, um raciocínio que vai te dar gancho. Sim. E a conversa vai voar. Bom, deve passar por isso pra caralho. Sim. Total. E aí, as pessoas, às vezes, falam uma coisa e param. É foda falar da nossa... Às vezes, você traz o cara tem muita história. Aí você pergunta e são frases rápidas e finalização. E você tem que dar dinâmica pra entrevista, senão fica chato. Exato. É muito difícil isso. Porque eu faço ao vivo, geralmente. E você é um só. Eu e ele, a gente ainda tem essa parada. Quando um não tem, o outro já tira da vitória. É verdade. Sozinho tem... você tem essa parceria, que é legal pra caralho. E geralmente eu faço ao vivo também. Então, puta, cara, às vezes eu falo, mano, fudeu. Fudeu, não tá indo. Aí eu, mano, quando eu percebo que tá meio morno, assim, eu vou pro superchat, falo, a galera tá aqui, tá lendo e tal, e aí fico maquinando, mano, como eu vou puxar essa porra aí? Então, rola algumas vezes, mas, cara, de verdade, 91 entrevistas, assim, cara, não colocaria 5 que aconteceram isso, sacou? Legal. E só pra, antes de você já, pra finalizar, que hoje o nosso tempo infelizmente tá curto, mas a gente quer parte 2 com você. Desculpa, eu tô falando pra caralho. Não, maluco, pelo amor de Deus, isso tem aqui muito é resenha. assunto, cara. É, a gente que tá com o tempo curto mesmo. Mas, cara, falando sobre isso, você tem uma linguagem no bopismo interessante, né? Você traz uma galera que flui, às vezes, e eu vejo que flui muito a entrevista, porque você tem muita vontade de conversar. Só que você tem vontade de trazer uns caras que trazem um outro contraponto político, e aí já vem na minha pergunta principal. Esse lado político também, você também tem um lado muito aberto, né? Tem gente que se preserva mais, e eu queria saber de você. Isso também você acha que é um ponto que pode, não atrapalhar, mas em algum momento dificultar o canal? Eu não vejo, tá? Mas eu tô batendo nessa tecla porque estão falando da Cazé, né? A polêmica da Cazé TV. Surgiu uma polêmica que o Adnei fez uma brincadeira do Bolsonaro com a tornozeleira, e aí estão falando que estão perdendo seguidores. E aí surgiu um debate esses dias aí no Twitter de que até que ponto você pode expor a sua opinião política dentro do seu CNPJ. Tinha visto isso. Tava rolando essa parada.
Cara, o nome do canal é meu sobrenome, né? Bopismo. Então eu decidi não fazer um canal chamado, sei lá, Bola na Área, ou Tiro de Meta, pra não... Porque é tudo igual, na verdade. Não, e porque, tipo, eu ficar limitado a falar de futebol. Então, assim, se eu quero falar de MMA, que eu amo, UFC, que eu adoro, tênis, cinema, série, eu vou falar, lá tá tudo bem. E eu sou um cara de esquerda, cada vez mais de esquerda, tô lendo cada vez mais sobre isso, entendendo e tal. E assim, eu fui no Charla e falei isso e vou repetir aqui. Pessoas de direita, mas do campo democrático, intelectuais de direita, ou pessoas de direita, mas que Queiram conversar, né? que sejam do campo democrático, bicho, que sejam do mesmo jogo que a gente, assim, do jogo, eu vou conversar, quero trazer. Por exemplo, o Guga Chakra, não acho que é um cara de esquerda pra caralho. É que os bolsonaristas mais radicais acham que ele é de esquerda porque ele não é inclinado ao bolsonarismo. Só que eu acho que ele não é. Acho que ele é um cara mais liberal, de direita e tal. Ele é um cara que, eu lembro, na época ele foi a favor do golpe contra Dilma. Mas eu levaria o Guga Chakra, eu trocaria ideia com ele. Acho que o Pedro Bial, por exemplo, acho que é um cara de direita. Levaria o Pedro Bial. Marcelo Taz, levaria. O próprio Thiago Leifert, velho. O próprio Caio Ribeiro. São caras que eu levaria pra conversar, porque eu acho que eles são de direita. Não acho que eles são bolsonaristas. Se eu pudesse apostar meu pequeno dinheiro, eu diria que eles anularam ali no Lula e Bolsonaro, eles anularam. Não acho que eles rezaram pra pneu em quartel. Não acho que eles... É loucura. Não acho que eles falaram que era uma gripezinha, que é a vacina. Então, assim, tem um risco no chão, e desse risco no chão eu não passo, nem que isso signifique perder dinheiro, marcas não quiserem patrocinar... Esse risco no chão, eu não passo. Algumas pessoas que são de extrema direita nunca vão pisar no bopismo. Nunca. E eu tô falando de formadores de opinião. Porque é evidente, o Dagoberto é bolsonarista. E eu levei ele no bopismo. Mas é um jogador de futebol que eu vou falar da carreira dele como jogador. E ele não forma opiniões. Ele é um cara que tem uma carreira. Se eu fizer isso, fudeu, mano. 99,9% dos jogadores são... aliados ao Bolsonaro, mas o Lucas Moura é aliado ao Bolsonaro, mas eu vou levar, mas não vou fazer uma pergunta e nem vou deixar. Se ele começar a falar do Bolsonaro, eu vou falar, opa, corta o microfone e vai falar, mano, aqui não vai falar, velho. Eu não vou usar meu canal, que tem o meu sobrenome, como plataforma pra falar dos valores desse cara que eu desprezo e abomino. Sim. Então, é isso. A única exceção são os jogadores, porque eles não formam opinião. Agora, figuras da Jovem Pan, de direita... Não vão, e da extrema-direita não vão no bopismo nunca. Porque o extremo, no caso da extrema-direita, ela tira liberdades, né? Essa é a grande questão, né? Existem algumas ideologias que tiram liberdades de outros, né? Acho que essa é a grande questão. Tira liberdades de outro. O cara tramou pra matar o presidente, mano. Acabou. É uma parada... Acabou, imagina. É um desqualificado, um vagabundo, enfim. E vai ser preso, vai puxar cana e vai... A vida não é furada, ele vai pagar pelo que ele fez. Pode falar. Não, só um ponto que você bateu na tecla, que eu tava conversando com um parceiro esses dias sobre isso. Por que dentro do futebol, 99% dos jogadores tem esse espectro de direita? E aí ele me falou uma parada que é interessante, que eu queria saber se você concorda, cara. Que ele falou o seguinte, cara, você tem que entender o seguinte, quem manda no futebol são os empresários. Não são os jogadores. O cara, quando ele vira com dinheiro muito rápido. O cara, muitos vêm de periferia, né? Não tem esse conhecimento político, porque não ensinam isso pra gente também. Agora as pessoas estão começando a ter um pouco mais de conhecimento. E aí eles replicam mais falas dos empresários e dessas figuras que eles enxergam como superiores, do que propriamente dito tem essa opinião. Claro, alguns têm sua opinião. E tá tudo bem você ter opinião de direita, tá? E de esquerda também. Claro. Eu acho que tá tudo bem. O que não pode é, como eu disse, uma liberdade sobressair a outra. Mas eu te pergunto, você acha que é por isso você tem uma outra visão também? Ou... Porque eu trabalhei dentro do futebol. Eu fui assessor de imprensa de clube. Que legal. Então, realmente tem esse lado mais pro espectro de direita. O Igor Julião foi no Bopismo, que é um jogador de esquerda, e ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, os jogadores, eles replicam o comportamento que eles veem, às vezes, dos empresários fazendo e tal. E porque eu acho que o termo meritocracia, de um cara que saiu da dificuldade e triunfou, e que é uma história por si só já maravilhosa, linda, de morrer, o cara já é um fora de série por ter conseguido triunfar diante das dificuldades, é um valor que tá atrelado à direita também, sacou? Tipo assim, mano,
Quem quer vai atrás e trabalha e consegue porque eu consegui. E eu acho que é legítimo ter essa visão. Embora eu discorde profundamente do conceito de meritocracia, acho perverso pra caralho. O cara que triunfou, eu acho de uma maneira e fala assim, pô, velho, eu tava na merda, mano. Eu tava na merda e hoje eu tô aqui, bem pra caralho. Então assim, se eu conseguir com tudo que tava com dificuldade, por que vai falar que não vai conseguir? E esse é um conceito que eu acho que a direita sequestrou e acho que a esquerda não tem falado muito sobre prosperidade, sobre ascender na vida e tudo mais. Fala muito mais assistencialismo e pouco de prosperidade. Eu acho que isso é uma cilada, inclusive, dos últimos anos, que emergiram pessoas como o Pablo Marçal, por exemplo, com esse papo perigoso, entendeu? Sim, sim. De prosperidade, de emergir diante das dificuldades, self-made man e tal. Então eu acho que é um pouco disso tudo, assim. Mas ouvindo o Igor Julião, que é um cara como você, endêmico ali, que tava lá dentro, eu acho que faz todo sentido. E tem também não vou usar a palavra versão, mas existe uma rejeição do diálogo mais de esquerda, viu? Também, eu acho que os jogadores, às vezes, que são de esquerda não gostam de falar. Com certeza, eles estão... Por não ser excluídos. Isso é minoria, né, cara? Minoria absoluta, bicho. Tem isso também. Cara, pra gente finalizar o bate-papo, vamos falar da Quanto? Por favor. Cara, pra você aí que tá assistindo a gente, ó, é o seguinte, a Quanto é nossa parceira, tá? Tá aqui valorizando o esporte, valorizando o canal Estagiários, tá? E valorizando você também, que, cara, cuidar da saúde é importantíssimo. Então, a Quantum é especialista no que diz respeito à suplementação alimentar, tá? Perfeito. Então, ó, pra quem é inscrito do canal, 20% de desconto, tá? Mas não é num produto, não. É no site inteiro. Repita. 20% de desconto. Vem aqui nesse QR Code, vai te levar lá. Estagiários20 é o cupom. Você vai usar, só precisa ser inscrito do canal. Não custa nada, Dá uma moral tá? pra gente. E é o seguinte, vocês ganham esses 20% de desconto e o nosso convidado também ganha aí um Muito kitzinho. obrigado. Vou pedir pra você abrir aí só pra... Que isso, meu velho. Vocês estão... E agora que... demais. E agora ele que tá o bichão Ele tá botando shapeado, shape, hein? tá lançando Ô, shape. O verão chegou, o homem tá como? Agora Agora... tá nada. Uma Vocês creatina. Porra, cara, obrigado, cara. Creatina. Depois tem um negocinho que explica o que é cada coisa, tá? Tem Magnésio, quelato. Isso aqui é bom pra caramba. Eu vi alguém falando outro dia que magnésio, vitamina C tá baixa. Biotina, pô, legal demais. Obrigado mesmo, meus camaradas. Vocês são demais. Obrigado pelo presente, É de isso. verdade. Então, e qual que é o recadinho que você gosta? É como eu falei, né? O homem tá botando shape. Quanto você está disposto a evoluir seu treino, botar o shape igual o Bop, vem com a gente. Também não vou dizer, né? Não vou fazer minha propaganda, mas também já tô daquele jeitão. Então vem com a gente, 20% inscrito no canal, ganha essa moral. Vou falar a real. É que eu tenho que tomar vergonha na cara. Você perdeu quantos quilos? 11 quilos. O Bop também, pelo que eu vi aí, você tá perdendo quilo pra caramba, velho. Pô, desde o começo do ano pra cá eu perdi 16. Você tem como eu Nossa, tava... 16. Você vê como eu ainda tô desse tamanho. Então imagina como eu tô. Não, e aí vamos pegar um gancho. Jogou no Morumbi. Fala um pouquinho pra gente rapidinho antes da gente terminar. Pô, legal pra porque, caralho. porra, pra meter esse shape pra poder jogar no Morumbi tem que estar bem. Porra, velho. Você viu os lances lá? Vou te falar, uma canhotinha sapeca, hein? qualidade. Eu vou dar essa moral, porque realmente Dá moral, eu só dou moral. Mas Obrigado, a Thiago. canhotinha, umas fatiadinhas que eu falei, caramba, não tava esperando isso Vou daí, ter não. que levar pro fute de segunda. Vai hein? ter que levar. Me chama, velho. Conta aí como é que foi essa experiência, legal irmão. pra cacete. Ganhei de presente de aniversário da minha irmã, gêmea, de surpresa. Me deu lá pra jogar no time do Dagoberto ali. E, Uma assistência pra ele lá, não foi? Deu um passe passezinho. bom pra ele ali. E o camarada, eu dei um rolinho no cara, né? Deu. E o camarada, Loucura. ele veio pedir pra mim, mano, deixa eu driblar você, velho. Eu falei, mano, tá louco? Ele falou, minha família tá aí assistindo, mano, deixa eu te driblar, velho. Deixa eu dar um lance em você. Eu falei, irmão, olha o meu tamanho, mano. Eu tava bem mais... Tava, Só sei lá, dá um uns 20 tapa na quilos. frente. Eu falei, meu irmão, você pode fazer o que você quiser comigo. O cara tinha, sei lá, 25 anos, velho. Eu falei, mano, vai pra cima de mim, você vai passar, mano. Mas eu não vou, minha perna me dá um rolinho. Ele, mano, não sei o que, velho. Cara, no lance seguinte, o cara veio, ele veio meio distraído, já tomou. Toma. Não vem de gato, porque eu já sou pra Não, ganhar. foi legal pra caralho, velho. Aí o Dodô falou, pô, mano, você joga pra caralho, hein, velho. O Dagoberto também, então assim, eu gostei de fazer aquela porra, velho. Porque a galera acha que eu começo de futebol, que eu nunca chutei a bola na vida. É bom. Ó, segura a onda, mano. Porque tem uma galera que fala de futebol, como não fez um gesto técnico certo, mas... Nunca fez uma escolinha que Pô, seja, Faz né, assim cara? que baixadinha, mano. Tá de sacanagem. Faz assim que baixadinha. Mas foi bom, gostei pra caramba. Obrigado. Quem viu sabe. Obrigado. E aí, pra gente finalizar, a gente vai fazer o nosso... Ah, e outra coisa. Ele soltou aqui e agora ele já se comprometeu, porque ele falou que gosta de MMA. Mano, a gente faz Eu amo, live velho. de transmissão do UFC. Mentira, mano. Aqui no estúdio a gente vai fazer. Mentira. Inclusive, você tá convidado. Tá convidado já. Mentira, Ankalaev, velho. Pô, lógico. Ankalaev e Poatan, de 4 novo. de outubro, bicho. Estaremos todos aqui. Vitor Miranda já veio aqui, Gabriel Mosquitinho já veio Mentira, aqui, que irado, Mária Mazak, velho. Mária Mazak, Mazak, Herbert nome do Conceição do coraçãozinho. box, pô, uma Porra. galera já veio aqui. E tem mais uns nomes É aí que, que eu vou é que guardar. não é nome do canal Estagiários Podcast, vira Sparring Day, que é nichado pra galera. Mano, que Tá legal, velho. convidado Vou pra acompanhar vir. o conteúdo de vocês, Tá
tá velho. convidado pra vir. Pô, convite aceito no ar. Rapidinho. Pô, então o índio vai vir brabo, hein? Chama, a mão, cruzado, chama. Cruzadinho de esquerda com a leve boom. Aquele É jeito isso. dele aqui, assim, a guardinha baixa. É isso. Assim, ó. E aí, pra gente finalizar, então, a gente tem o nosso face-to-face aqui, que é o que a gente faz muito no Sparring Day. E eu vou te perguntar e você vai me dizer, tá? Esse aqui eu coloquei, mas eu já sei a resposta. Rogério Senozete, embaixo das traves. Rogério. Fabuloso ou França? França. Denilson ou Dodô? Dodô. Essa aqui é boa. Morumbi ou Morumbis? Morumbi. Né? Morumbis não dá. Morumbi eu acho até simpático, mas... Chega. Chega. BBB ou Fazenda? BBB. Mas Fazenda tem seus momentos também. Grandes momentos, inclusive. Grande momento. Churrasco ou sushi? Sushi. Carnaval na Bahia ou Réveillon em Miami? Carnaval na Bahia, puta que pariu. Pagode ou samba? Samba. Rodriguinho ou Tiaguinho? Puta, não sou muito chegado a nenhum dos dois, assim, muito. Mas acho que Thiaguinho nessas duas. E aí, pra fechar, Anderson Silva ou John Bones Jones? O maior é o Anderson. O melhor é o John Jones. Cara, ele foi bem, ele saiu bem. Ele saiu bem. Irmão, Meu irmão. brigadão por vir de verdade. Prazer enorme estar contigo. Pô, obrigado você, cara. Obrigado você, tá? Obrigado Irmão, você. tamo junto, Léo, tá? demais conhecer Ó, também, meu casa tá aberta, irmão. Obrigado, Pode vou vir falar sempre que muito. você quiser. O dia que você precisar do estúdio pra alguma coisa, também estamos aqui à disposição Obrigado, pra meu você, irmão. tá bom? E Obrigado. acompanha o Bopismo lá. Vou deixar Acompanha aqui na o Bopismo. descrição. Pô, acompanha aí, por favor. Já virou um canal parceiro nosso aqui também. Acompanha a gente aí, acompanha o Bopismo, porque é um conteúdo de primeira qualidade, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, curte e ajuda esse canal a chegar a mais pessoas. Tiagão, Bora, papai. tamo junto, meu irmão. Foi mais um pra conta, hein? Mais um pra conta. Qualidade. É isso, galera. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Valeu, rapaziada.